Olá, bom dia. Oração da manhã para começar o dia com Deus. Entregue o seu dia ao Senhor e sinta a paz. Senhor, eu te agradeço por mais um dia que nasce, pela luz que invade o meu quarto, pela luz que entra no meu corpo, na minha alma e no meu coração, pelo ar que eu respiro, pela tua presença que me envolve. Consagro esse novo dia em tuas mãos, ó Pai, que cada passo que eu der, que cada respiração minha seja guiado por ti, que minhas palavras sejam semente de paz, que minhas decisões reflitam a tua vontade. Livra-me do mal, da distração, da pressa. Coloca em meu coração a tua sabedoria e nos meus olhos a luz da tua esperança. Que eu saiba reconhecer as bênçãos disfarçadas e os milagres escondidos nos detalhes simples e o teu amor em cada encontro do dia. Eu te entrego, meu Deus, os meus medos, as minhas tarefas, os meus sonhos, a minha família, tudo aquilo que me envolve, tudo aquilo que o Senhor me deu. Conduz meu dia, ó Pai, porque com o Senhor tudo é possível. Amém. Então hoje nós vamos meditar na palavra de Gênesis, que é a origem, onde Deus criou, né? Deus criou tudo do nada. A terra era vazia, sem forma, a escuridão pairava todo o firmamento, todo o céu. E Deus disse assim, que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia. E Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Este foi o primeiro dia. E Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ela uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Este foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou aos elementos árido terra e ao juntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. E o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era muito bom. Sobreveio a tarde e depois o amanhã. Este foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E também fez as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra,
presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois o amanhã. Este foi o quarto dia. E Deus disse: Pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Depois Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei-vos as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois o amanhã. Foi o quinto dia. Deus disse: Produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que arrastam sobre a terra. E Deus viu que era muito bom. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre as peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Deus o criou à imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si a mesma semente, para que vos sirvam de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra, e que tudo haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Este foi o sexto dia. E assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou de todo o seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Então, essas são palavras do Senhor. Então, aqui foi o início de nós, foi o início da humanidade, foi o início da criação, foi o início do céu e da terra. Como Deus já disse, né? Que no início tudo era sem forma, vazio, era um caos, as trevas pairavam, mas o Espírito do Senhor pairava sobre ali. Mas Deus então, do nada, fez o tudo. Do nada, Deus fez tudo que hoje a gente entende e compreende, essa imensidão, né, do firmamento, do universo, enfim, de tudo que Deus criou. Então, assim, cada dia Deus criava alguma coisa, só que esse dia aqui é diferente do nosso, né? O nosso tempo não é o mesmo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos e o nosso tempo é diferente do Kairos. Então aqui diz 7 Deus, 7 dias, né? É um número simbólico. Deus criou o mundo sem pressa. Então também, às vezes a gente tem muita pressa, não é verdade? A gente tem pressa quando a gente está com uma dor, a gente tem pressa quando a gente está desempregado, a gente tem pressa quando a gente precisa resolver uma coisa. Tudo é pressa, a gente quer as coisas, mas quer para ontem. Só que assim, tem o tempo da espera, tem o tempo da graça e tem o tempo para acontecer na nossa vida. Quando Deus foi fazendo as coisas, Ele não fez tudo no mesmo dia, na mesma hora.
E olha o detalhe, conforme Deus ia criando, né, ele usava a palavra dele e depois ele via que era muito bom. Deus gostava do que ele estava criando. E se eu e você, né, nós fomos os últimos a ser feito na criação. Primeiro Deus fez o céu, o firmamento, separou as águas, criou as aves, a semente, segundo cada sua espécie. E por último Deus nos fez. Por que será que Deus fez nós por último? Para a gente contemplar toda a obra da sua criação, porque maior de toda a criação é o homem, maior do que tudo que Deus fez é nós, por mais bonita que sejam as estrelas, o céu, a lua, a imensidão do mar, não é nada comparado conosco, porque Deus nos fez com a sua mão. Você já olhou para essa palavra que Deus ia fazendo a criação pela fala? E quando chegou no homem, quando chegou em nós, Deus não usou somente a fala. Deus não falou, faça-se o homem agora a minha imagem e semelhança. Deus fez nós do barro. Deus colocou as suas mãos em nós, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E conforme Deus ia criando nós, ele ia olhando para ele próprio. Você já reparou quando um pintor está fazendo um retrato, ele tem ali do lado dele uma base para tentar fazer igual, parecido e semelhante. Mas em Deus, a nossa base era Ele próprio. Ele mesmo se olhava nele e com suas mãos ia moldando a cada um de nós a sua imagem e semelhança. E ele fez isso somente com nós. Ele não fez isso com a criação. Ele não fez isso com as maiores estrelas, o sol, a lua. Ele fez isso conosco. Olha a grandiosidade disso. Olha o amor, olha o carinho que teve nesta criação quando chegou em nós. Como Deus é maravilhoso. Mas agora volto a falar aqui com você e comigo. Se Deus fez, né, eu e você, a sua imagem e semelhança, e conforme Deus ia criando o mundo, Deus viu que era bom, e se nós somos semelhantes de Deus, nós somos o único ser da criação que usamos a língua, a linguagem. O céu não tem linguagem. A linguagem do céu é diferente da nossa. As plantas não têm linguagem, o mar, os frutos. Somente eu e você, porque somos semelhantes de Deus, né? O filhote do cachorro, ele é semelhante ao cachorro. Ele vai fazer o que o cachorro faz. Já eu e você somos semelhantes de Deus. A gente vai fazer o que Deus faz, né? Não na grandiosidade, mas na semelhança de Deus. Então, se Deus fala, logo nós falamos. E o que eu e você temos falado e depois a gente tá vendo que é bom ou que é ruim? Porque assim, a nossa vida passa pela nossa linguagem. Nós somos co-criadores com Deus, né? A gente cria a nossa vida, a nossa realidade de acordo com a nossa semente. A nossa semente é o quê? É as nossas palavras. Porque não somos marionete de Deus. Senão a gente ia ficar sentadinho aqui e Deus ia fazendo tudo por nós. É assim que acontece na sua vida? Não, né? Na minha também não é assim que acontece. É lógico que se Deus quiser, Ele faz. Só que Deus não faz assim. Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente aprenda, que a gente cresça, né? Que a gente adquira as virtudes de acordo com o nosso caminhar. Então, assim, cada um conduz a sua vida pela sua linguagem. E o que você tem criado hoje? O que você tem falado hoje? Depois você contempla? Depois você fala que é bom? Agora eu vou abrir um parênteses, né? Se o que a gente tem criado, o que a gente tem falado não é bom, o que a gente faz? Troca as sementes, troca as palavras, porque a palavra é criadora. Se Deus criou o mundo falando, nós também criamos nosso mundo falando. Olhe para as pessoas à sua volta. Ninguém tem a mesma vida do que você. Ninguém tem a mesma vida do que eu. Podem ter semelhante, parecido, mas igual não. Porque cada um tem uma forma de falar, de pensar e de agir. Então eu e você criamos o nosso mundo através da nossa fala. Então hoje um convite para você e para mim. Vigiar, estar consciente do que a gente está falando.
porque assim, nós não somos presos nas nossas palavras, mas se a gente não vigiar, a gente vai ser escravos dela, da nossa palavra. Então, como a gente muda? Mudando a semente. Só que não é da noite para o dia. E aqui entra o que eu falei no começo, a pressa. A gente tem muita pressa para resolver as coisas da nossa vida. Só que a gente se esquece que às vezes a gente tem 30, 40, 50 anos falando de um jeito totalmente errado, murmurando, não sendo grato, totalmente ingrato, infiel aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa língua, a nossa linguagem, porque somos seres linguísticos. Então, assim, se eu tenho 30 anos, aí num dia eu comecei a mudar o jeito de falar, uma semana e não vi resultado, é lógico que a gente não vai ver, porque pense assim, 30, 40 anos falando de um jeito e uma semana querer que tudo se normalize, eu e você não fazemos milagres, a gente faz processo e o nosso processo leva um certo tempo até amadurecer, até vingar. Só que se eu começar hoje a sustentar essa mudança, eu vou também contemplar as obras da minha criação, né? Então, sim, o convite hoje é para mim e para você. Olhe para a tua linguagem, olhe para a tua linguagem e como ela está, né? Reflita e mude-a. E seja consistente no teu caminho, tenha constância e caminhe junto com a paciência, porque se a gente continuar, a gente vai colher os frutos desta mudança. Então hoje foi o primeiro vídeo aqui do canal Luz do Dia, que essa palavra também seja luz para o nosso dia, seja luz para nossa boca, seja luz para o nosso coração, seja luz para nossa alma. Obrigado por você estar aqui e até o próximo vídeo.